Nada repousa, tudo se move, tudo vibra. Você já se perguntou sobre a existência de um elo energético misterioso que une o seu corpo físico, a sua mente, as suas emoções e a sua alma? No vídeo de hoje, você vai receber mais uma peça do quebra-cabeça cósmico que somos. Iremos mergulhar profundamente acerca do nosso corpo duplo etérico. O que ele é, como ele funciona, como limpar, cuidar, alinhar e expandir esta parte que compõe o nosso ser. Venha comigo e preste bastante atenção até o final deste vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Átomo Divino. Eu sou Paulo e hoje iremos dar continuidade à série de vídeos que está explicando de maneira detalhada e profunda sobre os 7 corpos sutis. E no vídeo de hoje, o corpo em questão a ser desenvolvido será o corpo duplo etérico. Nos vídeos anteriores, falamos de maneira geral e um tanto fundamental dos 7 corpos sutis. Introduzimos no vídeo anterior o corpo mental concreto. E dando seguimento a essa linha de informações e energias que vão propiciar para você uma transformação, o que é preciso inicialmente já se saber sobre o que é o corpo duplo etérico é que ele é de natureza parcialmente sutil. Por que parcialmente? Ele se encontra no plano intermediário entre o nosso corpo físico e os demais corpos sutis que existem em nós mesmos. Como o próprio nome já diz, corpo duplo etérico, ou também conhecido como corpo etérico, corpo de luz, corpo energético e outros nomes mais das filosofias espirituais que estudam a fundo este componente do nosso ser, a palavra etérico vem do éter, que significa intermediário, ou seja, esse é um corpo que ele faz um intermédio. Imagine que o nosso corpo etérico é uma ponte que liga o nosso corpo físico ao nosso corpo emocional, nosso corpo mental e assim por diante. E esta conexão, na prática, nada mais é que este corpo etérico entrelaçado, ou seja, envolvido, interpenetrado no nosso corpo físico. O que significa que, nas nossas vivências práticas, esse corpo sutil, ele tem uma manifestação, uma natureza dual, que é um tanto física, que reside na terceira dimensão, e um tanto sutil, que a conecta com os demais corpos que estão nas dimensões superiores. Um outro ponto bem interessante que caracteriza esse corpo etérico em nós é a nossa aparência e áurea. Isso mesmo. Você já deve ter ouvido sobre esse termo da aura, que nada mais é como se fosse uma energia ou uma luz, uma camada
que pessoas com mediunidade, que são sensitivas, e que é algo que conseguimos também desenvolver, tem aí no momento a capacidade de perceber a áurea, a aparência energética das outras pessoas. E um ponto interessante desta aparência energética é que ela é constituída de centros de energia que são conhecidos pelas filosofias espirituais de chakras. Os chakras que compõem a nossa aura e que estão no corpo etérico são classificados ao longo da nossa coluna vertebral. E eles são, no nosso corpo etérico, vórtices de energia. Chakra significa roda. Então são vórtices em espiral, que começam grandes e afunilam em certos pontos em nós, que tem a função de captar e transmitir as energias no cosmos e de nós para o cosmos. Ou seja, os chakras em movimento, funcionando perfeitamente, capta todas as energias e aqui dentro de nós fazemos ali o seu refinamento, filtramento, e isso vai variar de chakra para chakra. E aí temos aí a absorção no nosso corpo duplo etérico dessas energias que esses vórtices, que esses chakras captaram. Sendo então uma função do nosso corpo etérico a captação de forma intermediária dessas energias que os chakras captam. Os chakras em si, cada um é representado em nós por uma determinada cor, o que denota que, na prática, esta aparência, esta áurea, que também é o nosso corpo etérico, pode assumir, em determinados momentos, várias cores. E no caso dos 7 chakras que temos aí, na nossa coluna, seriam 7 cores. Teremos um vídeo mais adiante que falaremos profundamente acerca dos chakras, que é um assunto muito profundo e muito rico, acerca de energias, da nossa conexão com o cosmos. Outra característica do que seria o nosso corpo etérico é a capacidade que ele nos dá de termos a sensibilidade e a percepção. É ele quem nos dá esse como se fosse sexto sentido na vivência, onde a gente consegue perceber de maneira intuitiva, através do chakra do terceiro olho, as energias, as intenções e tudo o mais que seja possível de perceber nos ambientes, vindo das pessoas e assim por diante. Todas estas características do que é o corpo etérico nos dá a possibilidade de termos uma função energética que é a de harmonizar. Ou seja, como o nosso corpo etérico está interpenetrado com o nosso corpo físico e dando acesso também aos outros corpos sutis, ele é um intermediário na harmonização de nossos estados de saúde física, saúde emocional, saúde mental e a nossa conexão espiritual. Observem a importância de se compreender com riqueza de detalhes e aprofundamento acerca deste corpo. Por quê? Se ele é responsável por fazer tais funções, temos que compreender de coisas que podem desequilibrar, afetar
e também de como ajustar, alinhar, equilibrar e elevar a nossa energia. Suponhamos que uma pessoa, alguém, esteja passando por um momento desafiante, onde ela vivencia, naquele momento, sentimentos como tristeza, emoções como raiva e ansiedade. Automaticamente, por estar assim, o que acontece com a energia dessa pessoa? Ela abaixa a sua energia. Ela vai para um nível de energia inferior. Porque quando se observa essas questões de energia, de maneira científica, podemos até comprovar a existência da mesma, que há classificações para determinados estados emocionais que entramos. Então, essa pessoa hipotética, se ela continua nessa vivência de sentimentos negativos, advindos de pensamentos negativos, ela começa a vibrar em mais ou menos ali entre 20 e 50 Hz, que seria 20 a emoção do medo e 50 Hz a emoção da raiva. E automaticamente na vida prática de uma pessoa num estado energético desse, ela inevitavelmente, por eletromagnetismo, que é uma lei universal, irá atrair pessoas que vão confirmar e entrar em fase com essa vibração toda que essa pessoa está emanando, situações onde essa raiva vai permanecer e prevalecer, e tudo mais que esteja nessa sintonia vibratória energética, essa pessoa hipotética do exemplo vai atrair. E o mesmo vale para aquelas pessoas que estão em estados energéticos vibratórios elevados. Exemplo, uma pessoa que tem empatia, compaixão, que tem autodomínio, autocontrole, que vivencia dentro do todo a verdade do universo, ela, no mínimo, vibra em 500 Hz por segundo, que é a vibração do amor. E assim por diante, os outros estados de plenitude têm ali seus números classificatórios de vibração. E isto é um ponto científico que comprova a existência desse corpo, dessa parte nossa energética, que está intimamente ligado à vivência dessa terceira dimensão e que também dá acesso aos outros demais corpos sutis que somos. E para finalizar dessa parte sobre o que é o corpo etérico, ele também está intimamente ligado com a produção de uma substância fluídica que existe no nosso corpo, que é o ectoplasma. O ectoplasma, de maneira resumida, é uma substância que, em essência, ela é pura energia. Ou seja, ela tem uma característica primária energética que está na terceira dimensão, mas que não é imediatamente percebível pelos nossos sentidos físicos, mas que num estado de refinamento, de redução, ela se manifesta como ectoplasma no nosso corpo físico. E qual parte do nosso corpo físico a gente consegue perceber esse ectoplasma? Em determinadas glândulas hormonais e secretoras que produzem esse ectoplasma, que é utilizado por nós como essa fonte energética entrelaçada no corpo físico. Porque vejam bem, se o nosso corpo físico só fosse físico e não tivesse o duplo etérico entrelaçado
nele, teríamos um corpo de carne e ossos morto, parado, sem eletricidade, sem energia para movimentação, para o funcionamento dos órgãos e etc. Então, outro ponto que deixa claro que você tem um corpo etérico, que temos um corpo etérico, que animais e outros seres vivos possuem esse corpo energético. Agora, vamos falar um pouco de certos problemas e desequilíbrios que podem ocorrer no seu corpo, no nosso corpo etérico. E são 3 principais problemas e situações que podem gerar esse desequilíbrio. A primeira situação é a desconexão energética. Suponhamos que uma pessoa se encontra passando por um momento desafiador e nesse momento ela tem pensamentos e sentimentos de tristeza, raiva e ansiedade. Toda essa informação emocional e mental que essa pessoa está emanando pode gerar bloqueios e travas no funcionamento dos vórtices, dos chakras. E isso, consequentemente, ocasionará uma desconexão energética, porque a pessoa não será capaz de captar energias e transmitir energias. Isso significa que os chakras dessa pessoa estão travados devido a esses estados primários de pensamentos e sentimentos. A segunda situação, problema que gera desequilíbrio nas pessoas, é o enfraquecimento desse corpo etérico. Isso se dá devido à exposição que você se promove no dia a dia aos estímulos do ambiente e também às suas conversas interiores, diálogos internos. Isso é tão importante, essa parte do enfraquecimento, porque primariamente somos nós mesmos os responsáveis de fortalecer ou então criar essa situação de enfraquecimento. Por quê? Se você é um ser dotado de 5 sentidos e tem um corpo etérico entrelaçado com esse corpo físico que tem os receptores dos sentidos, e durante o dia você sempre está exposto a sons, imagens, odores e tudo o mais que é possível se perceber com os nossos 5 sentidos, você o tempo todo está suscetível a receber esses estímulos do ambiente. E essas estimulações, inevitavelmente, vão impactar a sua energia. Se uma pessoa, por exemplo, que é o que ainda é a regra na face do planeta Terra, fica de frente a uma TV ligado em canais nacionais, assistindo noticiários que a programação sempre só decorre notícias negativas de coisas ruins que ainda acontecem na face do planeta Terra e outras informações mais que geram na pessoa sentimentos como medo, incredulidade, descrença, desconfiança, a fim de tirar a sensibilidade das pessoas, automaticamente a energia, a vibração dessas pessoas que ainda têm esses comportamentos de exposição a esses estímulos que na grande maioria das vezes são negativos, manipulativos, a fim de controlar a população, elas
estão aí neste ponto, nesse segundo problema, quanto à sua energia, quanto ao seu corpo etérico, sendo enfraquecido, expostos a esses tipos de estímulos. Tudo isso que eu dei de exemplo é uma espécie de engenharia que psicólogos antigos, estudando, descobriram e deram o nome de engenharia do consentimento. E mais adiante iremos falar um pouco desta questão, desta engenharia que faz com que aconteça esse enfraquecimento dos corpos, principalmente do corpo mental e, consequentemente, do restante dos corpos sutis das pessoas. E agora, para fechar essa parte que falamos, desses pontos que geram desequilíbrio, essa terceira situação é a mais desacreditada pela grande maioria das pessoas, devido ao sistema de crenças, ao paradigma ainda vigente na maior quantidade de pessoas na face do planeta Terra, que é a interferência e influência de seres e energias externas no corpo energético das pessoas. Observe, isso é algo que o tempo inteiro, a cada segundo, nanosegundo, está acontecendo. Nesse exato momento está acontecendo. E é muito perigoso esta situação, esse terceiro ponto. Por quê? Estamos vivenciando essa encarnação na terceira dimensão, que é uma faixa vibratória física, palpável, dentro do todo, que existe paralelamente com outras dimensões que têm outras propriedades e realidades. Ou seja, tem dimensões em níveis abaixo, mas nesse mesmo lugar, ou em níveis acima, neste mesmo lugar. E estando na vivência aqui nesta faixa, na terceira dimensão, vivenciamos as leis desta terceira dimensão e suas limitações. Isso, por si só, já é um ponto a se levantar as orelhas, pois todas essas limitações da terceira dimensão, limitações de acesso a outras dimensões, se a pessoa não desenvolve a mediunidade, limitações de comunicação interdimensional, limitações de locomoção e etc., nos deixam na vivência prática, na vivência material, se não entrarmos em fase com o lado espiritual, nos conectarmos com o nosso corpo átmico, com a centelha divina, em sérios problemas a passar por ataques, sofrer roubos, manipulações, implantes de larvas e tudo o mais negativo no nosso corpo energético. Por quê? Todos os seres dentro do todo e em qualquer dimensão, estão debaixo de uma emanação. Emanação esta que é emanada por um arquétipo primordial, que se chama Ananke. Esse arquétipo é responsável por emanar em todos os seres na face do planeta Terra e em qualquer lugar dentro do todo, seja na dimensão de cima, de baixo, enfim. Ele, por ser um arquétipo, reside no nosso inconsciente coletivo e emana uma coisa chamada necessidade. E temos
necessidades básicas, né, de comer, se higienizar, necessidades mentais, etc. Então, se todos os seres dentro do todo, porque o todo é o todo em si mesmo e é tudo, recebem essa emanação e ficam sentindo necessidade de tudo, inevitavelmente, tanto nós aqui no lado material, conscientes, vamos em busca desse impulso de sobrevivência, de atender essas necessidades, não seria diferente com seres que estão em dimensões paralelas às nossas, que também estão debaixo da emanação desse arquétipo primordial. Isto significa que esses seres precisam se alimentar, atender essas necessidades de uma forma ou de outra. Mas em dimensões superiores e inferiores, que não é esta dimensão, que é física, que tem corpo físico, esses seres, à sua maneira, acessam livremente a terceira dimensão a fim de fazer a promoção da realização de suas necessidades. E isso vale para seres que são positivos, que atuam no lado da luz, estão a serviço do Criador, do todo, e também para seres que estão na oposição, que são contra, que não aceitam que o todo os criou, que não aceitam uma série de questões acerca de quem é o todo, da essência do todo, e aí são contra, que a gente, a título didático de classificação, intitula esses seres como seres negativos. E eles têm total livre acesso, né? Vem e vai quando quiserem, de acordo com as agendas, né, da hierarquia superior e as agendas aqui, né, de toda a organização aqui dos nossos irmãos que optaram estar aqui abaixo. O poder, a força. E cada um, à sua maneira, busca o que vai os alimentar. O que é isso na prática? Um ser negativo, um ser que optou pelo lado da oposição, que é um irmão, mas nesse momento, nessa condição, por livre arbítrio, vai de maneiras negativas, de maneiras totalmente opostas à essência do todo, ao que o todo nos fez em essência, em alma, buscar resolver as suas necessidades, ferindo o livre-arbítrio das pessoas, roubando a energia vital, roubando o que o professor Hélio Couto chama de chi das pessoas. Como que isso acontece na vivência prática? Nessa terceira situação de possíveis problemas e desequilíbrios que podem acontecer conosco na vivência. Isso ocorre quando os indivíduos não controlam os seus pensamentos e sentimentos, deixando principalmente a sua mente em entropia psíquica, que é a desordem mental, e automaticamente desencadeando em si mesmos cascatas e mais cascatas de sensações, sentimentos negativos advindos de pensamentos que ficam retroalimentando-se, colocando a pessoa num estado energético, ou seja, o corpo energético dessa pessoa, um imã de negatividade, emanando os mais diversos tipos de sentimentos e emoções negativas que são possíveis de se sentir por um ser humano na vivência. Inevitavelmente, isso vai atrair, não só no lado material da situação, situações, pessoas e tudo mais negativo, mas
como se está acoplado o lado espiritual da terceira dimensão, mas que não é perceptível devido ao não desenvolvimento da mediunidade, da espiritualidade das pessoas, eles também, essas pessoas, atraem pessoas negativas que, como vampiros, começam a sugar, a se alimentar, a pegar esse banco de dados, esse banco de energias negativas que a pessoa está ali cultivando, advindo desses pensamentos e sentimentos, e ela vai matar a sua fome, a sua necessidade de metabolizar algo que dê energia para ela. Ou seja, ninguém dentro do todo fica sem comer. Mas esses nossos irmãos, seres, optaram, devido ao momento que eles escolheram de evolução, a se alimentarem desta forma. Esta é uma das situações que ocorrem quando não se tem a crença, a visão de como funciona a realidade, de como é o todo. Os irmãos da luz, os seres do bem, também acessam a nossa terceira dimensão em busca de servir o todo, porque isso gera a resolução da necessidade que eles têm em seu âmago, por terem se rendido à centelha divina que existe em cada um de nós. Esses acessam a nossa terceira dimensão através de médiums, através de N situações, trazendo mensagens, instruindo, protegendo, colocando energia positiva e tudo mais do lado positivo do poder do todo, da força, para que as pessoas recebam auxílio e cresçam e evoluam e prosperem e assim por diante. E automaticamente voltam para eles recebem mais luz, mais a sensação, o êxtase de alegria sobre-humana, de amor incondicional. E o ser que opta, que escolhe por estar a serviço da centelha divina dentro de si, que é o próprio Criador, recebe de litro na veia essas sensações benevolentes. Observe, isso acontece o tempo todo, a todo momento, aqui na terceira dimensão com nós encarnados. Só não é, vejam bem, só não é pior essa situação desse terceiro ponto, porque temos uma coisa chamada GPS, que significa guardiões, protetores e simpatizantes, que diminuem ao máximo essas interferências e influências do entorno, propiciando para nós sempre situações oportunas de se render à jornada da centelha. Perfeito. Essas são situações que acontecem e geram problemas no seu corpo energético, desequilíbrios. Agora vamos falar de coisas que são importantes a se evitar estando aqui na vivência da terceira dimensão no seu dia a dia. O corpo etérico é de natureza sensível e sutil. E como tal, está suscetível a receber estímulos externos que podem, de maneira muito negativa, prejudicar o equilíbrio, a harmonia e o funcionamento do corpo etérico. A primeira situação ou coisa que pode acontecer na sua vivência prática, que pode destruir a sua sensibilidade e a sua energia, é a sensibilidade a determinadas substâncias que são prejudiciais
para o equilíbrio da sua energia, do seu corpo etérico. Coisas como álcool, drogas, tabaco e alimentos industrializados se englobam em coisas possíveis de ocasionar essa situação. Um outro ponto é a sensibilidade aos estímulos físicos. Isso significa que qualquer estímulo que seja captado pelos seus cinco sentidos vai afetar de maneira positiva ou negativa a sua energia, o seu corpo etérico. E mais precisamente falando, os estímulos que inconscientemente a maioria das pessoas recebem geram bloqueios e destroem a sensibilidade do corpo energético. Por quê? Se observarmos o que é a regra na face do planeta Terra no momento atual, é a pura negatividade. Isso você pode comprovar observando noticiários, observando no seu dia a dia como que é a relação das pessoas umas com as outras e até as suas próprias relações, em como você se sente e em como você percebe, né, com essa sensibilidade energética que tu tens, as energias que são emanadas de fora para você e de você também para fora. Isso, se for, digamos, estímulos só negativos, destroem a sensibilidade e enfraquecem a energia do seu corpo etérico. E o ponto ainda que fala dessa questão da sensibilidade e a se evitar para manter o equilíbrio e a harmonia do seu corpo etérico é a questão do autocuidado. Muitas pessoas negligenciam o autocuidado. E essa atitude de ignorar que é preciso se cuidar, consequentemente leva as pessoas para uma ponta energética extremamente negativa, uma vez que ela está o tempo todo recebendo estímulos na vivência. Então, essa postura de ignorar, de evitar a se cuidar dos hábitos alimentares, do que se escuta, do que se vê e de todo o seu diálogo interno, pode também destruir essa sensibilidade e enfraquecer a sua energia, a nossa energia do corpo etérico. Pronto. Você agora sabe o que é, como funciona, os problemas e desequilíbrios que podem ocorrer e o que se evitar sobre o seu corpo etérico. E para arrematar e concluir toda a informação e energia deste vídeo, preste bastante atenção que iremos abordar agora algumas práticas simples que você pode estar fazendo que vão gerar o equilíbrio, a limpeza, o cuidado e a elevação do seu corpo etérico. O primeiro ato, e que é um dos mais simples de todos e que praticamente o tempo todo fazemos, é você ouvir músicas. Exatamente. Como os nossos chakras que estão no corpo etérico captam informações e essa captação ocorre através dos nossos sentidos, o que acontece quando você ouve músicas, principalmente com o seu chakra cardíaco? Ele é automaticamente estimulado. E aí você tem deveras várias sensações. E aí temos várias sensações quando escutamos músicas boas e também músicas negativas. Mas ouvir músicas, e principalmente música clássica, ópera,
e estilos musicais que a letra, o conteúdo da música é positivo, elevam a sua vibração, te faz sentir bem, te faz sentir energias positivas. Um outro ponto, muito simples, mas que muito pouco é feito, é a questão da meditação. O ato de silenciar a mente, de aquietar o corpo físico e perceber outros estados em seu ser, promove o alinhamento dos chakras e, consequentemente, a reorganização, o ajuste da sua energia. Práticas meditativas como a prática de meditação plena, que é o mindfulness, a meditação por visualização ou a meditação visualizando os chakras funcionando perfeitamente, rodando aqui para a direita nos pontos de energia, já vão propiciar para você uma formidável harmonia e equilíbrio dos chakras e, consequentemente, do seu corpo etérico. Outra prática, e esta você pode fazer procurando um profissional de terapias holísticas, é aplicar Reiki. O Reiki é uma prática terapêutica de cura que, através da canalização de energia vital, o terapeuta aplica em determinados pontos do corpo ou até nos próprios chakras das pessoas, a fim de gerar ali uma cura, um equilíbrio, um reajuste, uma harmonização de possíveis desconfortos, dores, travas, bloqueios, tensões musculares que a pessoa esteja sentindo em uma determinada região do corpo. Esta prática pode ser feita, como disse, por um terapeuta profissional, ou você pode se tornar um terapeuta. E para você fazer isso, eu vou até deixar aqui abaixo um link da IBRAF, que é o Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, onde você pode ter ali a oportunidade de se tornar um terapeuta em Reiki. Tem várias outras formações, mas ali você pode se tornar um mestre em Reiki, porque eles têm os 3 níveis de formação do Reiki. Um outro ponto que você pode estar praticando e que vai ajudar bastante a fazer com que você limpe, cuide, harmonize e eleve a sua energia é a prática de yoga. A yoga é uma prática, uma filosofia de vida que tem vários ramos e vertentes para ser vivenciada, mas a yoga em si, que é o Hatha Yoga, que é fazer as posturas, as asanas, os mudras e a respiração yogi, promove naquele estado, aplicando, vivenciando as posturas, um equilíbrio total de todos os chakras, de toda a sua energia, promovendo aí a limpeza, o destravamento das rodas, dos vórtices e, por consequentemente, melhora o fluir da sua energia vital. Um outro ponto bem legal que a yoga também trabalha, que de maneira indireta influencia o nosso corpo energético, é a questão de trabalhar a sombra psicológica da pessoa. Em um vídeo, que foi o vídeo anterior, falei brevemente do que significa a sombra. E se você quiser ter todo esse conteúdo, é só assistir no vídeo que deve estar aqui no card acima ou aqui abaixo, e você vai ter aí a explicação um pouco mais detalhada da sombra. E outra prática muito poderosa e simples é o uso de cristais para energização e aliviação de tensões e bloqueios energéticos. Os cristais em si têm propriedades diferentes, dependendo do cristal, e cada um uma função. Esse
colocados em um estado de relaxamento ou meditação profundo, em partes do corpo, você pode ter aí o reequilíbrio, o reajuste do seu corpo energético por conta dessas propriedades energéticas que os cristais possuem. Outro ponto muito poderoso que pode ser feito e que é uma prática simples é a questão dos banhos energéticos. Utilizando determinadas ervas, sal grosso e também óleos essenciais, um banho energético é capaz de limpar e purificar praticamente o seu corpo etérico inteiro e também limpar os seus chakras. E isso recomendo ser feito, principalmente no horário da noite, num dia da semana, em que no outro dia não se vai sair, não se vai se expor a outras pessoas, porque esse banho é tão poderoso, tão forte, que ele abre o seu corpo energético para fazer essas limpezas, para essas energias ruins saírem. Então você fica com o corpo energético aberto. Então faça esses banhos em casa, à noite, principalmente num dia que não vai se sair muito no outro dia. Outra prática simples é a respiração consciente. Um outro detalhe do corpo etérico é que ele é energizado, é recarregado através da nossa qualidade de respiração. Então, se você faz respirações conscientes, que pode ser uma prática de yoga, ou que pode ser numa prática de meditação, ou até mesmo respirar profundamente várias vezes ao dia, já vai promover aí, de uma maneira simples e mais sutil, aí o equilíbrio e reajuste das suas energias. Sabe aquele momento que a gente dá uma respirada funda numa situação? Justamente aquilo é para a gente não perder ali o nosso equilíbrio, que até então, antes de talvez receber alguma informação ou acontecer alguma coisa que mexeu com a gente emocionalmente, a gente respira fundo e aí a gente consegue ficar no centro, a energia consegue ficar centrada. Outro ponto é a visualização consciente dos seus chakras rodando, dos seus chakras se movendo. Às vezes, se a pessoa tem crenças limitantes, se por N questões há uma dificuldade de fazer essa ação de visualização, recomendo fazer de práticas de todas essas que eu citei, a que mais tem mais sentido e conexão com você. Por quê? Todos esses cuidados da energia, através dessas práticas que eu citei, elas podem ter um efeito, um impacto diferente de pessoa para pessoa. Então, a seleção, de acordo com o que mais você se identificou, vai promover para você uma prática, um autocuidado do seu corpo energético mais eficaz. E uma pergunta que não quer calar. Conta aqui nos comentários pra gente do que você gostou de escutar, de receber aqui desse vídeo no canal, e também qual ponto das práticas que foram faladas você já vivenciou. Será que foi o Reiki? Você já praticou meditação? Ou yoga? Deixa aqui nos comentários, porque essa busca, não só pelo conhecimento mental, mas o vislumbre de praticar esse autocuidado do seu corpo energético, vai possibilitar você a abrir portas que antes eram inalcançáveis para você. Vai dar acesso a informações, energias e a vivenciar experiências que vão transformar e promover a você sensações de renovação, de crescimento, de evolução enormes. Principalmente o fato de levar você a se conectar mais profundamente com as suas emoções, com o seu jeito de pensar,
e não menos importante, com a sua tríade superior, com os seus corpos mais elevados. E no vídeo seguinte a esse, iremos abordar um desses corpos da tríade superior, que é o corpo mental abstrato. O corpo responsável pela nossa criatividade pura. É a mente onde brota os insights, as ideias novas. E é nesse corpo que reside, na sexta dimensão, que estão os arquétipos, as ideias primordiais de Deus, o perfeito padrão de comportamento, ser, objeto, antes mesmo que ele se manifeste aqui na terceira dimensão material. E vamos mergulhar profundamente em coisas importantes acerca disso, porque este corpo sutil, esta parte do nosso ser, é a que é responsável de toda essa nossa vivência, de tudo o que vivenciamos até aqui, porque ele é o arquiteto, é o planejador das nossas encarnações. E no próximo vídeo falaremos de todos os segredos, todo o entendimento, e arrisco a dizer que após a gravação desse vídeo, eu terei algo de novo e criativo para entregar para vocês como ferramenta de desenvolvimento pessoal quântico e elevação espiritual. Venham comigo novamente. Eu agradeço pela sua atenção até o momento do vídeo. Que vocês comentem, se tem dúvidas, perguntas, coloque aqui abaixo nos comentários. E não menos importante, lembre-se sempre, é um prazer e eu vou fazer o que precisa ser feito. Um abraço e até o próximo vídeo.